Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o tema que Deus me deu para esta palavra nesta noite não é tempo de parar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando com o crente aqui nesta noite. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o rei Acabe havia pecado contra o Senhor mais do que todos os reis anteriores, porque como se não bastasse, ele seguia os maus caminhos do seu pai. Ele se casa com Jezabel, uma mulher idólatra que adorava a ídolos, a deuses pagãos, e ele ainda constrói para agradar a esta mulher um altar para adoração a Baal, sendo assim induzindo o povo de Israel à idolatria, ao pecado. E muitas das vezes o Senhor usava os seus profetas para falar com o povo, para se voltar para ele. Mas quando o povo estava demais no pecado e não ouvia a voz dos profetas do Senhor, mais que palavra, o Senhor, ele agia, ele, aleluia, louvado seja Deus, tinha ações, ele tomava atitudes. Então o profeta vai agora enviado pelo Senhor até o rei Acabe, para lhe dizer que não teria chuva nem orvalho por um período de 3 anos e meio. Haveria uma grande seca, uma grande fome em toda a Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após o profeta entregar o recado ao rei Acabe, o Senhor manda ele se esconder, ele fica ali próximo ao ribeiro de Querete, onde o Senhor o sustentaria, levando, aleluia, corvos para levar pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao entardecer. Louvado seja Deus. E ali ele beberia da água do ribeiro. Passando o tempo, a profecia veio se cumprindo, não havia chuva, então agora o ribeiro se secou, não tendo mais água para o profeta beber. O Senhor agora fala com ele sair dali e ir para Sarepta, aonde ali o Senhor usaria uma viúva para sustentar. Ali a Bíblia nos diz que aquela viúva, aleluia, estava pensando que iria preparar a sua última refeição para ela e seu filho comer e depois morrer. Mas a Bíblia diz que, aleluia, o profeta, aleluia, louvado seja Deus, falou que ela lhe desse pão e água, e que ela fizesse primeiro um bolo pequeno para ele, e depois ela voltaria e faria para ela e para o seu filho. E a farinha da panela foi multiplicada, e o azeite da botija foi multiplicado, pelo que então ali comeu ela e Elias em sua casa por muitos dias. Porém a prova pior ainda viria quando o filho daquela viúva adoece de uma doença mortal, a qual ela vem até o profeta e lhe diz, aleluia, vieste até a mim para mostrar a minha iniquidade. Então ele pega o menino nos braços daquela mulher, leva para o seu quarto, ele ora ao Senhor e traz aquele menino de volta à vida. Louvado seja Deus. Eu não estou me aprofundando, igreja, nessa parte, porque a mensagem está no capítulo 19. É apenas para a igreja entender o que Deus está falando comigo e contigo nesta noite. E a Bíblia nos diz que depois do milagre da ressurreição do menino, agora o Senhor manda o profeta ir, aleluia, se encontrar com o rei Acabe, que o Senhor mandaria chuva, ou seja, já havia passado os 3 anos e meio. Então o profeta se encontra com Obadias, o mordomo do rei Acabe, o qual também servia, era temente ao Senhor. Ele havia guardado, ou seja, livrado 100 profetas de 50 e 50, sustentando a pão e água. E ali quando, aleluia, Elias fala com ele, dizer para Acabe que ele queria se encontrar com ele teme pela sua vida, porque ele sabia que o Deus de Elias tinha o poder de guardar Elias, de esconder Elias dos olhos do rei Acabe. Mas Elias insiste, dizendo para ele falar com o rei Acabe que ele queria aparecer diante dele. Aí o que me chama a atenção é que quando, louvado seja Deus, o profeta chega até o rei Acabe, ele diz no versículo 17, parte B,
ele: és tu o perturbador de Israel? E ele, aleluia, Elias, cheio de ousadia e autoridade, Espírito Santo responde, aleluia, no versículo 18: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baales. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o profeta desafia todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor da Serra. E ali ele desafia que ele se encontrasse ali no Monte Carmelo, e ali vai todo o povo junto ali, e a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que agora o profeta fala, pede 2 bezerros, e ali os profetas de Baal, os falsos profetas, escolhesse para eles um daqueles bezerros e preparasse e colocasse sobre a lenha, e ele também faria a mesma coisa, porém ninguém atiraria fogo, mas eles iriam cada um clamar ao seu Deus, e o Deus a qual clamar lhe respondesse com fogo. Esse seria, louvado seja Deus, o verdadeiro Deus. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que passa ali um dia, a manhã inteira, aqueles falsos profetas orando do jeito deles, ali pulando sobre o altar, se cortando com facas e lancetas, tirando sangue de sobre si, mas nada acontecia, não havia nenhuma resposta. E o profeta Elias ainda soube deles, porque sabia que eles estavam clamando para Deus morto. Louvado seja o nome do Senhor. E mas quando chega a vez do profeta Elias, é interessante que ele não vai logo orando, Deus manda fogo no céu e queima o holocausto. Primeiro a Bíblia vai nos dizer que ele reparou o altar do Senhor. Louvado seja Deus. Para pregar é preciso primeiro trazer a presença. Para louvar é preciso trazer a presença. Para evangelizar é preciso trazer a presença. Para fazer o íntimo do Senhor é preciso trazer a presença. É preciso consertar o altar. Que altar é esse, missionária? É a minha abraço na sombra. A minha tua vida espiritual precisa, aleluia, ser consertada. Precisamos estar com as nossas vidas no altar. Precisamos estar em santidade, em oração, em jejum, constantemente. Louvado seja Deus, para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Quer ver Deus agir na tua vida? Coloca a vida no altar. Quer ver milagre de Deus? Coloca a vida no altar. Quer ver Deus operar no sobrenatural? Conserta o altar. Louvado seja Deus, porque a igreja tem crente querendo ver milagre sem colocar a vida no altar. Louvado seja o nome. Tira a cinza e deixa Jesus trabalhar nessa noite. Nessa noite Deus tem vitória. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer, igreja, que então depois que ele conserta o altar, ele ainda vai além. Louvado seja Deus, ele conserta e repara o altar, usando ali 12 pedras. Louvado seja Deus. E ali ele manda, ele fala com que aquele povo jogasse água, jogasse 4 cântaros de água por 3 vezes sobre a lenha, sobre o altar, e enche de água até o relo que tinha em redor do altar. Louvado seja Deus, ele era um homem cheio de autoridade e ousadia do Espírito Santo, ao ponto de fazer isso, de mandar jogar muita água, porque ele sabia que ele estava clamando um Deus vivo, todo poderoso. Então, aleluia, só então ele começa a clamar e pedir que Deus mandasse fogo. O Senhor responde a sua oração, manda fogo do céu, consome toda a água. Diz assim, aleluia, no versículo 38, aleluia, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e a
Glória a Deus. Então, depois disso, a Bíblia vai nos dizer que o profeta, ele mata os profetas de Baal a fio de espada. E quando ele mata os profetas, agora o rei Acabe vai falar com a rainha Jezabel o que havia acontecido. A rainha Jezabel, que já era conhecida por matar os profetas do Senhor, que já tinha muita ira, louvado seja Deus, contra o profeta Elias, agora ela fica irada ainda mais, louvado seja Deus, e ela manda um mensageiro dizer a Elias que iria matá-la, louvado seja Deus, queria matá-lo, queria tirar a vida dele. E o profeta Elias agora teme pela sua vida e entra numa profunda depressão. A Bíblia diz que ele leva o seu servo para Beceba e deixa ele ali, e ali ele segue, aleluia, caminho para o deserto. Mas presta atenção, igreja, aleluia, louvado seja Deus, nós podemos entender que a ameaça de Jezabel era sem fundamento, era vazia, porque se ela realmente tivesse a disposição de matar o profeta do Senhor, ela não iria mandar um mensageiro, mas ela mandaria os soldados tirar a vida dele. Mas sabe por que ela não foi feita? Ela não mandou os soldados tirar a vida, mas mandou apenas o mensageiro, porque ela temia pela vida dos seus soldados e até mesmo pela vida dela. Ou seja, ela reconhecia que Elias era o homem de Deus, ela reconhecia que Elias servia o Deus Todo-Poderoso, ela sabia que não podia tocar na braçura da caçó no homem de Deus. Não é diferente na minha, na tua vida. Alguém pode até estar se levantando contra a tua vida, terra, mas não se preocupe, porque não vai continuar, porque você tem um Deus, você tem um dono, e ele luta e guerreia por você. E para tocar no ungido de Deus é preciso pedir permissão para o Senhor. Olha. A prova diz, está no livro de Jó. A Bíblia diz que Satanás estava ali perambulando e ele foi até o Senhor pedir para trocar em Jó. Jesus. E quanto mais ele ia pedindo, Deus ia permitindo. Mas sabe por que Deus permitiu com Jó? Primeiro, porque Deus sabia da fidelidade de Jó para com ele. Segundo, Deus sabia que Jó suportaria. Aleluia, mas ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe o peso, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ele sabe o peso que eu e você consegue carregar. É verdade. Ele sabe o peso da cruz que você pode suportar. É assim mesmo. Ele não vai permitir Satanás tocar em você na área que você não vai suportar. Ele não vai permitir, aleluia, algo que seja além das tuas forças, porque ele conhece a minha ti. E Satanás não pode tocar no ungido do Senhor sem que Deus permita, igreja. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. A Bíblia nos diz então que o profeta, ele deixa o seu servo e ele sai ali para o deserto. Ele entra em uma profunda depressão, ele fica tão triste, aleluia, ao ponto de desejar a morte, ao ponto de pedir a morte a Deus. Mas a meditando nessa palavra, eu entendo uma coisa: o profeta Elias não queria morrer. Se ele quisesse morrer, ele não estava fugindo de Jezabel. Quando ele perde a morte é porque ele estava fugindo da aflição. Ele queria fugir daquela situação. Ele queria fugir da depressão, da dor da alma. Aleluia, louvado seja Deus, da solidão, do que ele estava enfrentando dentro dele mesmo. Ele queria acabar com o sofrimento, não com a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê alguém depressivo dizendo que quer acabar com a sua vida, entenda, ele não quer
amargura, com ansiedade, com depressão. Eu não sei por que Deus está levando por esta área, mas Deus conhece o meu e o teu coração. Quantas pessoas que cada vez se encontram depressivo, tomam remédio, louvado seja Deus, até dá uma melhorada, mas não resolve completamente. Sabe por quê? Porque não é remédio, ajuda, mas não é remédio que cura é Jesus. Aquilo que é para Deus fazer, somente Ele faz. Não adianta, aleluia, procurar de médico, procurar de medicamento, de tratamentos humanos. Aquilo que é para Deus fazer, porque somente Deus tem o poder de preencher o vazio das nossas almas. Aleluia! É assim mesmo, Jesus. Aleluia, o profeta Elias, ele entrou numa depressão logo após uma grande vitória. Elias. Aí eu fiquei me perguntando, Deus, como pode um homem cheio do Espírito Santo, um homem usado com autoridade e ousadia, ele, aleluia, profetizou ali que teria uma seca de 3 anos e meio e aconteceu. Ele, aleluia, através da vida dele, o Senhor curou o filho daquela viúva. O Senhor, através da vida dele, multiplicou o pão, multiplicou o azeite daquela viúva. Aleluia, ele pediu fogo do céu e o Senhor mandou. Ele viu os milagres e prodígios que o Senhor fez através da vida dele. Ele sabia a intimidade, a amizade que ele tinha com o Senhor. Mas então, porque logo após uma grande vitória, aleluia, louvado seja Deus, ele entra em uma depressão, ele fica temeroso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é diferente nos dias de hoje. Verdade. Louvado seja Deus. Sabe por quê, igreja? Porque Satanás, ele não fica feliz quando o homem e a mulher de Deus está sendo usado pelo Senhor. Jesus. Satanás, ele não fica feliz quando está vendo o homem e a mulher de Deus fazendo a obra de Deus. Satanás, ele não fica feliz quando vê o homem e a mulher de Deus prosperando, crescendo, aleluia, espiritualmente. Ele não fica feliz quando vê o nosso nome sendo soprado. Aleluia, então ele começa, aleluia, a tentar de todas as formas nos derrubar, tenta de todas as formas abalar a nossa fé, aleluia, nos tirar da fiação, para tentar destruir aquilo que eu e você tem construído com o Senhor. Cala o pé na cara dele, deixa ele vir. Satanás, ele não fica feliz quando vê o homem e a mulher de Deus sendo ungido. Verdade. Ele não fica feliz quando vê o homem e a mulher de Deus fazendo aquilo que Deus, aleluia, ele mandou fazer. Tito! Então ele tenta atacar de todas as maneiras. É o do garfo no E é brinco. por isso que muitas das vezes o homem e a mulher de Deus se entra em uma depressão, uma tristeza profunda. Verdade. Aleluia, enfraquece. Louvado seja o nome do Senhor, fica desanimado. Às vezes até vai para a igreja todos os cultos, mas entra e sai do mesmo jeito. Aleluia, irmãos, aleluia, a verdade tem que ser dita. Tem crente que é falta de vergonha na cara, precisa entrar na igreja desligado do mundo e se ligar ao trono da glória para sentir a presença de Deus. Mas tem alguns irmãos que, aleluia, que se encontram dessa maneira porque não tem força, porque Satanás está de todas as formas lutando para derrubar o homem e mulher de Deus. Vamos largar para a depressão no fogo e eleger para a Mas entenda, a nossa fé de ontem Verdade. não serve para o dia de hoje. É necessário que eu e você tenham uma fonte constantemente. Qual é essa fonte? Jesus.